Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, domingo de Páscoa, 12 de abril de 2020. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos para louvarmos a Deus nessa tarde, né? Lembrando aos irmãos que se aquietem agora em sua casa aí, vamos cultuar. Vocês já ouviram os louvores. Comece agora, nesse momento, a fazer uma oração. Feche os olhos junto com a sua família. Vamos orar ao Senhor pela palavra de Deus nessa tarde, domingo de Páscoa, que o cristianismo comemora. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por mais uma vez estamos reunidos para louvar e agradecer o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Deus, pela saúde que estamos aqui, Senhor Deus, dispondo dela nesse momento. Obrigado pelos teus filhos que estão reunidos nas suas casas nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque em meio a essa pandemia, em meio a esses milhares e milhares de notícias ruins, notícias maldosas, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Nós te agradecemos, Pai, e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Seja conosco nessa tarde, nesse domingo, nessa noite, para que possamos agradecer o teu nome, Pai, e aprender mais um pouco da tua palavra nesse momento, Senhor. Assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Abra sua Bíblia, irmãos, aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, domingo de Páscoa, um domingo que o cristianismo comemora, a Páscoa. Embora que nós estamos num tempo em que a Páscoa está distante da sua verdadeira, vamos dizer assim, da sua verdadeira criação, da sua verdadeira forma que ela foi fundada, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, quem instituiu a Páscoa, como foi que se deu essa instituição, aonde foi que se deu. Como vocês certamente já sabem, mas é bom lembrarmos mais uma vez. E eu queria que você abrisse aí nesse texto aí, Jesus, Ele é a nossa Páscoa, irmão. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, vamos ler aqui. Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual e agora Ele está instituindo a ceia do Senhor. Nós, evangélicos, não celebramos a Páscoa com o Cordeiro como foi instituído no Velho Testamento. Mas em Cristo agora nós celebramos em memória dEle a ceia do Senhor. Hoje seria o segundo domingo do mês e nós normalmente tomaríamos a ceia nesse dia. Todos acharam aí, irmãos? Vamos lá. Lucas 22, a partir do versículo 7, diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Versículo 14 diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa, ou esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança,
no meu sangue derramado em favor de vós. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela palavra de Deus que está aqui, lida nesse momento por nós, e que Deus possa fazer aplicar essas palavras aos nossos corações, irmãos. Jesus estava aqui na quinta-feira, um dia antes dele ser morto, reunido com os seus discípulos, e ele diz aos discípulos que preparem a Páscoa. Era necessário que ele celebrasse a última ceia com eles naquele momento, enquanto ele ainda estava vivo, em carne e osso aqui. Mas Jesus estava preparando os seus discípulos para algo muito maior, para a obra redentora que seria consumada no Calvário, querido. Glória a Deus por isso. E ele vai dizer tremendamente aqui para que os seus discípulos façam de forma miraculosa, porque ele diz: vai, encontra um homem que está com um cântaro na mão, cego, e ele vai entrar numa casa, e lá você vai dizer ao dono da casa que o mestre quer comer a Páscoa com seus discípulos. E o texto é lindo quando ele diz que Jesus foi para esse lugar e desejava ansiosamente comer essa Páscoa com seus discípulos. Isso mostra, querido, que Jesus tem prazer em estar em comunhão conosco. A igreja do Senhor deve sentir esse mesmo anseio de estar em comunhão com Cristo. É verdade que ao longo dos séculos a igreja absorveu, o coelhinho da Páscoa, absorveu o chocolate da Páscoa, absorveu essas coisas que a partir do século XVI a igreja romana introduziu uma cultura não bíblica para o meio da igreja, trazendo essas figuras que não são bíblicas para a Páscoa. A Páscoa não é coelhinho da Páscoa, a Páscoa não é ovinho de Páscoa. É bom o chocolate, é bom receber um chocolate, é bom todo o tempo, não só na Páscoa. Mas a Páscoa em si é necessário que a gente volte para o princípio bíblico da Páscoa. É necessário que a igreja tenha a responsabilidade, e é por isso que eu vejo que hoje a ceia do Senhor tem sido de certa forma negligenciada. Eu vejo que a igreja agora do século 21 tem negligenciado muitas vezes a ceia. Tanto faz ir como não ir. Hoje eu tomo, amanhã eu não tomo. Queridos, Deus faz tudo com ordem e decência. E nós cristãos devemos exercer a nossa fé com ordem e decência. Por isso que hoje o cristianismo muitas vezes tem se misturado com o sincretismo religioso e tem abalado a fé de tantas pessoas. Por isso na ceia lá, quando Paulo vai falar aos Coríntios, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. É necessário examinar, um autoexame. Mas antes disso, querido, antes da gente entrar nesse mérito, vamos voltar um pouco para a instituição da ceia no Velho Testamento. Abra aí a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. E eu queria tratar algumas coisas aqui com os irmãos. A primeira coisa que eu queria tratar aqui é que a Páscoa é uma instituição divina. Foi o próprio Deus que instituiu a Páscoa. E ele instituiu e disse assim: faça de todo jeito não. Ele disse: faça conforme eu vou dizer. E lá no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 28, você vai ver que Deus chama Moisés e Arão e diz assim: vão instituir a Páscoa a partir desse momento, que eu vou dar um grande livramento ao povo de Israel nessa noite. Deus estava instituindo a Páscoa para verdadeiramente libertar um povo que estava cativo há 400 anos, irmãos. E lá no povo de Israel, eles não tinham ainda a intimidade com Deus que Deus ia desenvolver com ele na caminhada do deserto. Quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que nesse dia de Páscoa, Jesus está desenvolvendo em mim e você mais uma oportunidade de estarmos em comunhão com o seu Santo Espírito. Que nós possamos entender como Deus fez no passado, como Ele faz no presente e como vai fazer no futuro. Porque a Páscoa em Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, nos livrou da morte futura, irmãos. Glória a Deus por isso. Olha só, lá no capítulo 12 de Êxodo, logo no início, vamos ver lá, você vai abrir aí, deixa eu ler o texto aqui para você. Logo no início aí, vai dizer assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão:
na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus chama Moisés e Arão, ele diz: olha, esse mês aqui no Egito será o principal na vida de vocês. Quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que no dia que nós conhecemos a Cristo, esse é o principal mês da nossa vida, o principal dia da nossa vida, irmão. Esse povo estava aqui cativo, preso, escravo lá do Egito, de Faraó. E nós éramos escravos do pecado, querido. Oh, glória a Deus, quando Deus nos encontrou, irmãos, Ele dá uma ordem ao Espírito Santo para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz mais aqui, ó: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer para si, para aí calculardes quantos bastem para o cordeiro. No versículo 5 ele diz: o cordeiro será sem defeito. Veja, querido, que a primeira coisa que eu preciso entender é que a Páscoa, ela foi instituída por Deus. A Páscoa, ela tem uma simbologia espiritual. Foi física naquele momento, porque a partir daquele momento da morte desse cordeiro, que Deus estava mandando que as famílias, cada uma por ordem de família, matassem. E se a família fosse pequena, se juntasse com outra. Porque geralmente as famílias judaicas eram uma família grande, né? 10 pessoas para lá. Mas se fosse pequena, para não comportar em comer o cordeiro, era necessário se reunir duas famílias. Então, Deus institui a Páscoa, e Ele dá o rito dessa Páscoa. Ele diz, primeira coisa que você tem que entender, que a celebração dessa Páscoa, ela simboliza a libertação do meu povo. Glória a Deus. Jesus na tua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na minha vida e na sua vida, simboliza a libertação da escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, querido, aqui no capítulo 5, diz que era, no versículo 5, diz que era necessário um cordeiro macho sem defeito, de até um ano de idade. Ou seja, a lei aqui promulgada, que o cordeiro deveria ser sem mácula, aponta para Cristo. Aquele que não tinha pecado deveria ser imolado por nossos pecados, querido. Você entende, querido, que a distância em que está se comemorando hoje a Páscoa é muito grande? Aonde é que entra aí o chocolate? Né? A gente vê que Deus institui a Páscoa e Ele diz: olha, tem que ser com o cordeiro. E esse cordeiro não pode ser qualquer um. Esse cordeiro tem que ser um sem defeito. Queridos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imaculado. Glória a Deus. Ele está na tua vida, Ele está na minha vida, e louvemos a Deus por isso. Se assegure nisso, nessa certeza. Cristo está conosco, irmãos. No versículo 7 diz outra coisa interessante. Além desse cordeiro ele ser sem defeito, macho de um ano, olha o que é que ele diz no versículo 7 aí: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Olha só que coisa interessante, que na instituição da Páscoa era necessário um cordeiro que deveria ser sem mancha, sem mácula. Esse cordeiro deveria ser imolado, ou seja, morto, o seu sangue recolhido nas bacias. E esse cordeiro, ele tinha esse sangue do cordeiro, na realidade, esse cordeiro, ele foi morto como uma morte substitutiva. Cristo morreu de forma que substituísse a nossa morte na cruz. Cristo nos substituiu lá, nós não éramos capazes de estarmos lá. Só Ele
que era imaculado, poderia estar naquela cruz. Nós não teríamos a capacidade de pagar esse preço a Deus. Mas aqui diz no versículo 7 que o sangue daquele cordeiro, irmãos, simbolizava justamente isso. Seria um sangue que substituiria aquele sangue nas portas, a morte daquele cordeiro imaculado, aonde o anjo da morte passasse e visse aquele sangue, substituiria a morte pela vida. Ali ele não entrava, a morte não entrava naquelas casas. Ali o que ia surgir daquelas portas no outro dia seria a vida. Quando nós entramos pela porta, quando nós escolhemos o caminho que é Cristo, glória a Deus, essa porta nos livrou da morte, querido. Glória a Deus. E lá, isso tem um simbolismo muito interessante, porque a palavra Páscoa, lá no hebraico, é Pessah, que é passar por cima. Cristo nos livrou do anjo da morte, porque ele venceu a morte na cruz. E aqui o anjo da morte, quando chega lá no Egito, ele passa por cima das casas de Israel. Ele passa por cima e entra nas casas dos egípcios e mata os primogênitos dos animais, os primogênitos dos súditos do rei, do próprio faraó. E somente assim, para aquele povo se render ao senhorio de Cristo, deixar o povo de Israel ir embora, mesmo que momentaneamente, porque depois perseguiram. Mas eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que está vivenciando esse momento de crise, pandemia mundial, que o anjo da morte, irmãos, está passando por cima. Glória a Deus, porque nós estamos guardados em Cristo. A morte física vai acontecer um dia na nossa vida, mas nós estamos guardados da morte espiritual eterna, querido. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu e você temos a vida eterna em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é motivo da gente se alegrar, queridos. E lá no capítulo 12 ainda de Êxodo, no versículo 8, diz assim, o cordeiro era assado inteiro e comido com ervas amargas, simbolizava sofrimento. Aquelas ervas ali simbolizavam o sofrimento, apontando para o sofrimento de Cristo. E ele também deveria ser comido com pães sem fermentos, porque haveria pressa para sair do Egito. Que nós possamos, irmãos, olhar para o sacrifício de Cristo, para a verdadeira Páscoa, que é Cristo, morto na sexta-feira, mas ressuscitado ao terceiro dia, no domingo do Senhor, querido. Oh, glória a Deus, Ele vive, Ele não está morto. O Cordeiro que nos dá a paz, o Príncipe da paz, não está morto, Ele vive. E vamos reinar com Ele eternamente, querido. Por isso, queridos, que a gente precisa olhar para esses textos do Velho Testamento, que apontam para a obra redentora de Cristo, e exaltar a obra da Bíblia como um todo, né? No versículo 11 lá de Êxodo também diz assim, que os egípcios, olha só o que é que diz aqui no versículo 11, o povo de Israel, no caso, desta maneira o comereis. O povo de Israel precisava comer dessa maneira: lobos cingidos. Olha aí, irmãos, não era de todo jeito não, viu? Precisamos estar preparados, viu? Lobos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Haveria um caminho a percorrer. Precisava estar preparado com a roupa para lhe dar cobertura, ali simbolizando ali a cobertura espiritual que Cristo nos dá. Precisava estar preparado com as sandálias. Nós precisamos estar preparados com as sandálias do Evangelho e com o cajado na mão para trilhar um caminho. Há uma jornada para trilhar. Havia um deserto para atravessar, irmãos. Esse povo sairia daqui agora para ir para o deserto. E vocês sabem que o caminho do deserto não foi fácil para eles. E dentre todos os que vão sair aqui, que passaram por essa Páscoa, lá na terra prometida só vai entrar Josué e Caleb. Veja, irmãos, que o caminho é longo e tem perigos no meio. Por isso que a gente precisa estar, irmãos, preparados para aquilo que o Senhor tem esperança em nossas vidas, né? Nós precisamos ter esperança em Cristo,
que vamos conseguir superar. Essa crise agora, desse coronavírus, ela tenta nos derrubar, ela tenta nos enfraquecer, ela tenta nos amedrontar, ela tenta colocar pânico no meio do seu povo, porque existe uma mídia tendenciosa, existe pessoas do mal sendo utilizadas pelo diabo para trazer guerras e se aproveitar financeiramente dos recursos dos governos. Então o povo é quem perece, nós que estamos no final da linha é quem perecemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, e para mim também: nada está fora do controle de Deus. Faraó pensava que estava no controle da situação, mas quando o anjo da morte passa naquelas casas, ele não pôde fazer nada para socorrer o seu filho. Os príncipes não puderam fazer nada para socorrer os seus filhos. Os animais perderam as suas crias, os seus primogênitos. Mas o povo de Israel, ele saiu vitorioso cantando o hino da vitória, querido. Louvado seja Deus. Eu e você vamos vencer em Cristo Jesus, querido. Essa é a esperança que temos. E a nossa esperança está em Cristo. E Ele não falha, querido. Você crê nisso, irmão? Você crê que Cristo está no controle? Você crê que essa pandemia vai passar? E eu creio que não está distante, viu, irmãos? Eu creio que hoje, que poucos dias daqui a pouco, a gente vai estar com a nossa igreja aberta, os nossos trabalhos restituídos para a glória de Deus, e que nós possamos, irmãos, dar testemunhos. Isso que estamos vivenciando é história. Nós vamos ver isso lá na frente nos livros, se a gente vê, né? Mas os nossos netos, se Cristo não voltar antes, vão ler essas histórias nos livros. E nós vamos ter a oportunidade de dizer para muitas pessoas que conhecemos, contar essas histórias: olha, passamos por uma crise, mas em momento algum a gente duvidou de que Jesus estava conosco. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, no Novo Testamento, irmãos, a gente vai ver que Deus instituiu aquela Páscoa. Ele tinha um rito para fazer o que acontecesse aquela Páscoa, o cordeiro como deveria ser, como eles deveriam matar, como eles deveriam passar o sangue, como eles deveriam reunir as famílias para comer juntos, e que aconteceu realmente. A história conta, e a arqueologia hoje já encontrou lá no Mar Vermelho traços das carruagens do Egito lá naquele lugar. Então, cada vez mais a arqueologia prova que a Bíblia fala a verdade. Glória a Deus por isso. O Senhor está no controle da história, querido. E no Novo Testamento agora, você vai voltar lá para Lucas, lá para o texto básico que a gente usou. Jesus está substituindo essa festa judaica agora pela ceia do Senhor. Não mais vai ser necessário imolar um cordeiro como se fazia sempre na festa da Páscoa judaica. Agora Cristo vem e institui agora a ceia do Senhor, porque Ele mesmo vai se entregar. Ele está falando aqui na quinta-feira, no capítulo 22 de Lucas, falando com os seus discípulos para celebrar aquele momento ali com a Páscoa judaica ainda. Mas a partir da sua morte e ressurreição, dali por diante, eles não mais celebrariam daquela forma judaica, e sim cristã. Ou seja, a gente agora introduz novos elementos. O sangue do cordeiro foi derramado de uma vez por todas. Cristo fez um sacrifício único e suficiente na cruz, como lá em Hebreus vai dizer. Aquele sacrifício foi de uma vez por todas suficiente, irmão, para nos perdoar os nossos pecados. E aí, no Novo Testamento, João, lá no capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, querido, por isso. Então, nós precisamos entender e propagar essa mensagem. Jesus nos libertou e Ele vai te libertar. Glória a Deus. Somente em Cristo, irmãos, há salvação. Não precisa mais matar cordeiro, não precisa mais, não. Já foi aí, cessou essa parte. Agora é em Cristo que nós precisamos nos contentarmos com a morte de cruz dele e a ressurreição.
A morte e a ressurreição têm implicações tremendas para nós cristãos. Olha só, abra aí a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual imolado. Capítulo 5, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Glória a Deus por isso, irmão. Está vendo, querido? Então, no Novo Testamento, Cristo, simbolizando aquela Páscoa instituída lá no Êxodo, ele agora foi imolado como nosso Cordeiro Pascual. O sacrifício de Cristo na cruz, ele elimina os atos cerimoniais da lei. Agora é a nova aliança, a graça do Senhor que está sobre a nossa vida, querido. Como é que diz lá em Colossenses? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus, irmãos, pelo privilégio de participarmos agora da graça do Senhor. Que a graça do Senhor alcance a tua casa, que a graça do Senhor alcance o teu filho, que a graça do Senhor alcance a tua filha, que a graça do Senhor alcance o teu marido, que a graça do Senhor alcance os teus irmãos, que a graça do Senhor alcance a tua família, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos, queridos, em meio a uma crise de identidade. Porque você imagina agora o ateu, ele está em casa preso. O cristão está em casa preso. O macumbeiro, sei lá, todas as religiões, budista, todas estão em casa presos. O rico, o pobre, o que mora na rua, o que mora nos maiores luxos, nas maiores mansões do mundo, estão em mesma situação. Todo mundo trancado no seu mundo. Nós temos Cristo, e isso nos traz esperança. Imagina uma pessoa que não tem, queridos, que duvida de onde veio, que não sabe para onde vai, que não acredita que existe uma eternidade após essa morte. Queridos, é do cara ficar meio maluco. Mas eu quero dizer para você, querido, você é instrumento, eu sou instrumento para levar essa palavra, que Cristo e em Cristo há esperança, querido, para aquele que crê. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Por isso, se você está me ouvindo, amado irmão, você que não acredita em Deus, você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, abra os olhos. Se você está vendo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Amém, querido? E podemos estar sendo cientes de que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Glória a Deus por esse privilégio. Lá em Lucas capítulo 22, volte lá, logo no versículo 14 que a gente leu, disse assim: tenho desejado, olha só, no 14 assim: chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa, ou esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus estava prestes a ser entregue, a ser traído por Judas, e ele diz aqui que desejava ansiosamente comer essa Páscoa antes que viesse o seu sofrimento, naquela via dolorosa do Calvário. Amados, e é nesse momento que eu chamo você e me chamo também para refletirmos. Será que nós estamos valorizando realmente aquele sofrimento de Cristo, irmãos? Quem assistiu aqui o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, pode entender um pouquinho o que foi aquele sofrimento. Será que quando você vira as costas para a mensagem do Evangelho, você se diz cristão? Será que você mais uma vez não está levando Cristo a sofrer? Cuidado, queridos.
Não seja ingrato com Cristo, pois na cruz Ele suspirou até o último momento, derramou até a última gota de sangue para perdoar os nossos pecados, querido. Portanto, valorizemos a obra de Cristo na cruz. E às vezes a gente vê, irmãos, as pessoas dentro das igrejas, antes dessa crise, é claro, acho que depois dessa crise vai vir um pouco melhor a igreja, mas brigando por besteiras, brigando por posições humanas. Que nós possamos, irmãos, fazer como Cristo aqui está ansioso. Eu vejo as pessoas dizendo: como eu estou com saudade da igreja, não sei o quê. Eu espero, irmãos, que quando voltar a igreja ficar aberta, você deseje ansiosamente participar das atividades da igreja, se envolver com aquele fervor que você está dizendo agora, que tem saudade, que sente falta. Que você possa vivenciar isso, não só um dia, um mês ou um ano, mas até a volta de Cristo agora. Isso foi só um aviso para a igreja se acordar. Vamos valorizar a obra de Cristo em nossas vidas, irmãos. Queridos, continuando aqui para a gente dar prosseguimento, no versículo 19 ao 20 lá de Lucas, volte lá, vamos ler aqui. Jesus vai instituir agora um novo rito, não mais aquele do sangue nas vergas das portas, mas olha o que ele vai dizer. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Ou seja, querido, Jesus instituiu a ceia do Senhor, que deve ser celebrada em sua memória até que Ele volte. Glória a Deus. Nós, todo mês, a igreja do Senhor celebra a ceia do Senhor. Todo mês a gente tem o segundo domingo aqui, a gente celebra a ceia. E é um momento de reflexão, um momento de examinar-se a si mesmo, um momento de retomar a caminhada em comunhão uns com os outros e com Cristo principalmente. É necessário que a gente sempre esteja recarregando as nossas baterias da fé. Por isso, queridos, que a gente precisa estar alinhado com a vontade de Cristo em nossas vidas. Jesus, Ele dá agora uma direção para que a gente celebre agora a ceia do Senhor. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai escrever lá sobre a forma que a gente usa sempre esse texto para celebrar a ceia. Que nós possamos estar verdadeiramente nos lembrando que é necessário retomarmos a caminhada em comunhão com Cristo. E aqui, queridos, concluindo, nós vamos ver que lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 1 ao 5, abra aí, anda aí 2 páginas da sua Bíblia. Do capítulo 24, versículo 1 ao 5, Jesus, ele foi morto na sexta-feira, foi sepultado, mas no domingo, queridos, ele ressuscitou. Glória a Deus. Por isso ele vive. Olha só o que o texto diz, Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, ou seja, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Ele vive e Ele habita no nosso meio, querido. Glória a Deus. Que bênção, que privilégio, querido. O anjo da morte não nos alcançará mais. Eu e você estamos livres da morte eterna, querido, porque Ele comprou a nossa morte lá na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós vamos ver que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, diz que tragada foi a morte pela vitória, querido. Ou seja, Cristo venceu a morte, e essa morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. Nós somos livres da morte. Glória a Deus. Que você possa espalhar esse evangelho que liberta as pessoas dessa morte eterna.
da separação de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor nas mãos dele, irmãos. E aí, lá no capítulo 53, versículo 5 de Isaías, diz algo interessante, que além de ele nos livrar da morte, olha só, antes disso ele nos perdoou. Olha só o que é que diz Isaías 53: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, glória a Deus, e pelas suas pisaduras fomos curados. Você e eu fomos curados pelas pisaduras do Senhor, irmão. O preço foi alto, foi sangue derramado, foi até a última gota, foi aquela lança ao seu lado que explodiu seu coração e saiu sangue e água misturado ali. Cristo na cruz sofreu, mas nem o osso seu foi quebrado, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus, era propósito de Deus. E para concluirmos, irmãos, além de ele vencer a morte por nós, além de ele ter perdoado os nossos pecados, ele nos justifica diante de Deus, querido. Glória a Deus. O acusador não vai mais ter o privilégio de estar nos acusando, porque ele é o nosso advogado fiel, querido. Oh, glória! E você pode chegar diante de Deus justificados. Louvado seja o nome de Deus. Olha só o capítulo 4 de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Capítulo 4 de Romanos diz assim: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Eu e você fomos justificados, querido. Nem esse coronavírus vai nos derrubar. Não. Deus está no controle da nossa vida. Jesus morreu por mim e por você, querido. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Não é o ovo de Páscoa, não é o coelhinho. Não. Isso aí não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor. Mas nós devemos estar cientes, querido, de que na presença do Senhor, em santificação, nós estamos livres da condenação, porque Ele nos justificou. Ele vive e reina eternamente, querido, para governar junto com a sua igreja. E eu queria terminar, querido, lendo lá o texto da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 27 em diante, ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba-se do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós não somos do mundo, querido. Nós somos de Cristo. E estamos aqui para celebrar a Páscoa com aquele que é o Senhor da Páscoa, Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa estar sendo abençoado durante toda essa semana, que a palavra de Deus possa fazer morada em seus corações, que você possa ter refrigério ao encontrar com Cristo na tua vida. Se você estava afastado, volte para o Senhor, ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta. Se você não conhecia Cristo, entregue a sua vida a Ele, porque somente através do sangue de Cristo é que você está livre da morte. Deus abençoe a família do Senhor, Deus abençoe a todo o povo da El Shaddai, a todos os amados irmãos, toda a família, que o Senhor possa continuar nos abençoando para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Vamos orar, querido. Senhor, quero te louvar, Senhor, nesta tarde. Que o Senhor aplique essa palavra ao coração dos teus filhos, que nós possamos estar sendo cientes de que
Jesus morreu por nós. Foi Ele que se transformou no Cordeiro de Deus. Foi o próprio Deus que mandou o Cordeiro como sacrifício para morrer na cruz por nossos pecados. Senhor, nós te louvamos nesta tarde, Pai, por estarmos aqui com o teu povo reunido. E eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, aquele que está sofrendo agora com ansiedade, aquele que está agora sofrendo com medo, que o Senhor entre agora nos seus corações e vai mudando essa história, Pai. Vai dando bálsamo da paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. E nós te louvamos, Pai, por essa vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todas as famílias aí reunidas, para a glória e louvor do teu nome. A igreja diz: Deus abençoe a todos, fique com Deus, tenha uma boa semana em nome de Jesus.